E aí, rapaziada, tudo bem? O esquema é o seguinte, já era pra eu ter gravado o vídeo pro canal já faz um baita tempo, só que meio que eu tô sendo... como é que fala? O correio tá jogando contra, né? Eu não tô botando a culpa no correio, como todo mundo faz, mas a culpa é do correio, sabe? Então assim, já era pra eu ter recebido, na realidade, os itens que eu quero pra poder fazer a manutenção de um teclado, que eu vou fazer um mod nele e transformar ele em firmware QMK. Só que acontece, as peças não chegaram. E hoje eu vou deixar vocês com uns itens que eu comprei, né? Eu já tô até utilizando os itens aqui no final do vídeo, que é a lâmpada, que é esse microfone novo aqui para melhorar a qualidade da captação de áudio aqui, né? Principalmente na forma que eu fico transitando aqui dentro do meu quarto, né? Então, bom, vou deixar vocês aí com, vamos dizer que talvez um vídeo de unboxing, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que o nome correto disso é unboxing. Misturado com demonstração de coleção de teclado? É, minha coleção de teclados e um unboxing de coisinhas que eu comprei, incluindo o teclado novo. Tá bom, se bora pra cá. A questão é a seguinte, ó. As ferramentas que eu falei que eu ia comprar para poder fazer manutenção de celular já coloquei nas prateleiras, isso aqui tá uma delícia. E as peças que eu comprei da câmera são essas aqui. Cara, eu comprei tudo dessa marca aqui, de uma vez, o Lanze. Dizem que isso aqui é uma marca muito boa para quem gosta de mexer com esses negócios de audiovisual. Então, basicamente, cara, esse negócio de telefone, esse mount para telefone em tripode para colocar meu telefone se eu precisar gravar nele. Tecnicamente a ideia é usar isso aqui tudo para botar na câmera, sabe? Basicamente a minha câmera vai virar um Transformers absurdo, essa minha câmera aqui. Então, eu comprei a lâmpada também. Essa lâmpada aqui, cara, é simplesmente uma lâmpada. Eu vi que tinha versões dessa lâmpada até com RGB. Eu falei, cara, pra quê? Pra que RGB? E essa lâmpada aqui, ela já é bem forte. É uma lâmpada de 6 watts. Bem interessante, sabe? E o microfone. Bom, deixa eu começar logo por ele, porque não sei como é que tá o áudio aí. Então, vambora. Bom, então aí, aproveitando que isso daqui não é vídeo review nem nada desse tipo de coisa, vamos brincar aqui com as coisas. Hoje eu vou botar logo tudo de uma vez aqui em cima, porque eu acho que vai ser mais eficiente. Deixa eu ver aqui. Pera aí, acho que aqui tá bom. Vamos lá. Microfone lapela da Ulanzi. Ih, caraca, ficou escuro aqui. Putz, pera aí, quer saber? Vamos abrir esse cara aqui. Tá escuro, é melhor. Cabo, obviamente. Manual, que ninguém se importa. E lâmpada. Acho que isso vai melhorar. Já vai começar melhorando o vídeo em tempo real. O que tem aqui? As funções. Cara, já deu um tchan no vídeo. Aí, melhorou bastante já, ó. Tá claro aqui. Caraca, que diferença. Tá, o fone. Vamos botar esse negócio aqui em cima da câmera. Na louca, ó. Fazer as transições, as coisas em tempo real. Às vezes eu acho que os caras que trabalham com audiovisual aí vai ficar louco se ver eu trabalhando desse jeito aqui, né? Mas aqui tanto faz. Ó, microfone. Esse aqui que é o cara que eu tanto quero. Vamos ver. Só manual. Tá, tem uma informaçãozinha aqui de uso. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem informaçãozinha de uso aqui. Acho que eu entendi. Se eu for botar em câmera, eu tenho que botar essa peça aqui. Se eu for ligar em câmera, ó, tem uma pecinha aqui especial, ó, pra câmera. Pera aí. Tem uma pecinha especial pra câmera. E eu tenho que apertar esse botão de câmera aqui também. E apertar esse botão aqui e conectar na câmera. Tem que apertar esse botão aqui numa peça e na outra. Vamos ver. Aqui, ó. Aparentemente esse cara aqui que eu tenho que botar pra usar na câmera. E esse cara aqui é o que se usa em telefone. E eu já achei o botão que tem que apertar. Vou pegar qualquer um aqui, tanto faz. Tem diferença? Não sei, vamos ver. É que encaixa isso, se encaixa aqui. E aperta esse cara aqui.
Não, pera. Liga esse cara. Tá, ligou. Esse cara tem que ligar. Pronto. É isso. Qual a diferença? Não sei. Acho que tá tudo ligado. Bom, vou colocar na câmera e já. Tá, aparentemente, se eu der mole, ele vai ficar muito estourado. Esse microfone ele é muito bom. Então vamos lá, vamos botar ele aqui. Como é que faz? Levanta aqui. Ui, levanta e bota no pescoço. Vou botar ele aqui no pescoço. Pronto, e é isso. Menos um problema pra gente. Caraca, cara. Deixa eu ver. Tá esquisito, tá meio escuro. Não sei. Sei lá. Bom, parece que tá meio escuro, né? Ai, miséria, prendeu no meu cabelo. Bom, é isso. Tá, acho que tava bem, tá bem melhor do que estaria antes. Vamos ver aqui. Vou desligar a lâmpada. Onde que desliga a lâmpada? Até aqui. Putz, diferença brutal sem a lâmpada. Caraca, que loucura. Ah, ela volta fraquinha, né? Que doideira. Ali aumenta a potência, botar no máximo, tô nem aí. Tá, beleza. E aí, vamos pra próxima parte do vídeo. Aí, o vídeo tá com outra cara, mano. Tá mais bonito até. Deixa eu ver levantar isso aqui. Tranquilo, beleza. Aí, os próximos brinquedinhos. É esse tripézinho aqui, que eu falei que eu arrumei, para poder colocar a câmera. Principalmente nos momentos onde eu não puder usar esse tripé imenso que eu tô usando aqui, que vocês estão olhando. Cara, muito maneirinho. Vamos ver. Eu acabei abrindo, obviamente, tá? Eu acabei abrindo antes esse negócio aqui, porque eu precisava saber se tava direito, né? Senão tinha que devolver. Esse negócio aqui chegou, deve ter o quê? Uns 5 dias, mais ou menos. E é isso. Tá. Cabeça. E abre aqui. Ué, abre em qualquer lugar? É, abre em qualquer lugar, tanto faz. Ué, Lance, podia patrocinar, né? É, ele levanta, fica direitinho. Olha lá, ele ainda serve como selfie stick. Aí, ficou legal. Tá, e o outro que eu comprei foi esse cara aqui. Esse aqui veio sem plástico em volta, nem nada. E esse cara aqui é mais um que tem o mesmo. Que tem o mesmo negócio de sapata pra câmera. Cadê? Um encaixe de sapata de câmera, tá vendo? Meio que a minha ideia com esse negócio aqui seria colocar o telefone em cima da câmera para eu ter um retorno. Conecto o telefone no aplicativo da Canon e eu consigo ter um retorno maneiro para eu não ficar perdido no que eu estou fazendo, que nem eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Eu tô falando com vocês, esse negocinho aqui também tem a mesma função de cima da câmera. Então eu consigo pegar qualquer paradinha que tenha o som da sapata da câmera e consigo colocar em cima. Então vamos botar assim, sei lá, coloco esse cara aqui, colocaria-se o telefone aqui, tá entendendo? E sei lá, melhor, esse telefonezinho antigo da Motorola e eu acho que vai servir para o que a gente está fazendo, esse cara aqui. Seja um bom demonstrador de tecnologia. Vamos lá. Encaixa, encaixa. E esse cara aqui vai no microfone. Pronto, vai no microfone. E esse cara aqui vai aparafusado aqui. Pronto, tcharam. Bom, seria mais ou menos essa ideia. Só que aqui embaixo ficaria a câmera, entendeu? Só que hoje em dia eu não preciso mais do. Eu literalmente não preciso mais desse microfone aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a usar o microfone de lapela que a gente estava falando. Entendeu? Ah, vai ficar legal, pô. A câmera vai ficar na moral. Aí, eu vou parecendo até youtuber profissional, pô, comprando esses brinquedos aqui. Caraca, cara, esse negócio da Ulanzi é muito maneiro. Tá, e esse foi, né, os brinquedinhos aí que eu comprei pra poder facilitar a minha vida enquanto eu tô fazendo as demais coisas do canal.
Bom, então vamos lá. Já que é para mostrar teclado, tirar essas coisinhas aqui antes para poder abrir espaço. Então, vamos lá. Caraca, esqueci de tirar a lata de Red Bull daqui. Incrível. Bom, então vamos lá. Primeiro teclado. Direto para teclado de uma vez, porque eu sou... Já que é assim que funciona, né? Teclado FIS RGB. Só avisando, eu não uso RGB das coisas, de nada. Se você tá caindo de paraquedas aqui agora, é o tipo de coisa que eu faço. Eu sou o doido que compra itens RGB e bota, sei lá, na cor vermelha por padrão. E é isso. Teclado, esse teclado aqui que eu tenho é o mais padrão de todos, tá? Mais simples também. A saída dele é para cá, para esse lado. Isso é estranho, mas é muito gostosinho de usar ele. Principalmente porque, por ele ser todo de plástico, literalmente todo de plástico, esse cara, ele tem um sonzinho num tanto macio. Vê se vocês conseguem escutar. Ele é meio... Não é oco, ele não é agudo, sabe? Você sente que ele é um pouquinho abafado. E switch marrom, aquele tátil, né? Básico. Tipo assim, quase todos os teclados que vocês vão ver aqui, ele tem switch. Eu tenho aos montes isso aqui em casa, porque praticamente eu tenho coleção de teclado da Red Dragon. Algumas coisas que você não devia estar aqui. E isso, adesivo, que eu não uso. Eu devo ter mais adesivo da Red Dragon do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Cara, é sério. Eu tenho muito adesivo da Red Dragon. Por conta dos teclados que eu compro. Vamos lá. Próximo teclado. Esse teclado aqui. Teclado optomecânico. Eu não vou tirar esse cara da embalagem. Não, acho que eu posso tirar ele da embalagem sim. Vai ser trabalhoso, mas eu vou... Tanto faz. Esse cara aqui, ele deu defeito. Era para eu já ter feito manutenção nele há muito tempo. Mas como vocês vão ver sei lá, 1 ou 2 vídeos lá pra frente, quando o restante das peças das coisas que eu comprei da AliExpress chegar, eu só consegui as ferramentas decentes agora. Esse cara aqui, esse teclado, ele teve um defeito na PCB dele, que tá fazendo com que toda a linha do F11, se não me engano o F11 é mais ou menos por aqui ou aqui, toda a linha do F11, ele pisca, ele dá um curto-circuito, alguma coisa do tipo. Cara, esse teclado ele é muito gostoso, todo de ferro. A delícia, esse teclado aqui. Ok, já vi que ele tá oxidando aqui. Ele tá tendo oxidação, então vou ter que tomar um pouco mais de cuidado com ele quando eu for... Eu vou ter que dar um trato nessa oxidação aqui, né? É o famoso ferrugem que tá dando aqui. Bom, mas eu vou ter que dar um trato nele. Cara, gostosinho. Esse scrollzinho dele aqui, sabe? Ele tinha bastante botão configurável. Ele tinha, acho que do G1 ao G5 aqui, do G6 ao G9 que ele tem aqui. Apertou REC, você gravava qualquer coisa aqui. Isso aqui dá uma desvantagem jogando. Isso aqui é ridículo de bom. Nossa, dava pra... Quem é jogador de MMO aí faz a lenha com esse cara aqui, viu? Com caras como esse aqui. A quantidade de spam de magia que tu consegue fazer, dependendo do nível de personagem que tu tem. Ah, e ele também é um negócio muito absurdo. Ele veio com switch sobressalente. Nunca precisei usar o switch sobressalente. Tanto que a PCB dele deu pau antes. Como aí, esse cara, ele era muito caro na época. E eu ainda vou fazer vídeo fazendo manutenção dele, ó. Switch optomecânico é assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Então vamos lá. Switch optomecânico, ele vai ter essa questãozinha aqui, ó. Se vocês, não sei se vocês podem ver. Cadê? Deixa eu ver. Acho que vocês vão conseguir ver agora. Pronto, perfeito. Esse cara aqui, ele só vai fazer um bloqueio de um emissor de infravermelho, talvez, ou alguma onda de luz que eles vão estar utilizando nos emissores e nos detectores que vão estar aqui dentro. Então, meio que não é muita vantagem eu falar aqui agora, ainda mais que esse aqui é um vídeo só para poder mostrar. Bom, aqui ó, esse cara aqui deve ser vou supor assim, sabe? Esse cara aqui, desse lado, deve ser um emissor, deve ser um emissor e um receptor, então tem que ver quando eu for
fazer a manutenção dele. E esse daqui é o meu optomecânico. Cara, eu gostava muito dele, principalmente por ele ser o tipo de teclado extremamente macio. O simples fato de eu escorregar o dedo em cima dele era o suficiente para ele ativar. A sensibilidade disso aqui era uma delícia, sabe? Então, eu ainda gosto de digitar rápido. Nossa, a gostosura. Só para não ficar sem a explicação decente, esse daqui é o padrão de switch, tá? Switch normal, ele tem esses dois ferrinhos aqui que são as ligações na PCB. O teclado que dá manutenção. Esse cara aqui tá com switch de um outro teclado que eu peguei, que eu tenho, que eu vou mostrar já já. E eu botei os switches, os switches azuis do teclado nesse. Então você vê que os direcionais estão com um certo som. E os outros switches, eles estão com outro som. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, porque eu estou usando o microfone lapela agora, né? Como vocês viram anteriormente. Ó. E esse daqui é o som do switch azul. Azul não, vermelho. O linear. Esse daqui é outro cara que ele é bem gostosinho, tipo, por um teclado de R$100, eu achei ele até bonzinho. Ele veio com espuma interna para abafar o ruído dele, sabe? Ele veio com uma... Deixa eu tirar aqui para poder mostrar. Vou conseguir tirar? Talvez não. Ah, consegui. Ele veio com essa carenagem daqui branca, que vocês estão vendo, deixa eu ver. Essa carenagem branca que tá aqui, ela é uma carenagem toda de ferro. Então, assim, a PCB tá colada nele, ele não é ele não é um teclado que dá para trocar o switch, então eu tenho que literalmente dessoldar e soldar tudo que eu vou fazer. Acho que, se eu não me engano, deu para vocês verem no vídeo anterior, nesse caso aqui, tá? E é esse teclado aqui que eu vou fazer a manutenção que eu tava falando, né? De lobotomizar ele e tirar o processador que tem nele. Eu vou refazer toda a grelha dele, de circuito dele. Aí agora vamos fazer o seguinte. Esse aqui foi meu primeiro teclado mecânico. Cadê? Mostrar para vocês. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tá no estado decrépito aqui. Isso aqui é quase um túmulo para ele, tá? O que acontece? Ele também tinha versão RGB e sem RGB. Eu nunca liguei para isso, porque eu só simplesmente ligava no full branco na época e é isso. Hoje em dia que eu uso teclado vermelho direto, tá? Então, acho que tem alguma coisa errada aqui, cara, tá estranho. Ah, tá. Aí, vamos lá. Esse aqui é o teclado. Cara, todo de ferro. Entre aspas, todo de ferro, né? Que a parte de baixo dele era de plástico. Era não, ainda é. Esse cara aqui, ó. Todo de plástico a parte de baixo dele. E a parte aqui de cima dele, toda no ferro. Eu já tive problema com esse teclado aqui. Ele é bom pra caramba, tá? Ele é o mais antigo de todos que eu tenho em relação a teclado mecânico. Esse cara aqui, eu devo ter comprado ele lá durante a pandemia. Porra, assim, minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, ela até reclamava, sabe, que eu tava escrevendo nas madrugadas, fazendo o trabalho da faculdade e tudo mais. Nossa, era uma reclamação absurda disso. Época boa que não volta mais, sabe? Aí tem aqui os botões que eu retirei daqui. Ah, e isso daqui é a questão do que faz ele ser ou não trocável, sabe? Os switches serem trocáveis. Esse cara aqui, esse teclado especificamente, ele não tem problema nenhum na PCB dele em lugar nenhum. Eu só tô com um mau contato aqui, nesse cara aqui, no botão de ESC. O restante, tudo funciona perfeito. Nos últimos, deixa eu ver, 5 anos que eu tenho ele, sabe? Vira e mexe eu pego pra usar, mas, sei lá, obviamente um adesivo aí. Eu vira e mexe pego pra usar ele, mas sei lá, né, cara? Meio que tu vai enjoando, então você vai deixando como você vai comprando brinquedo novo, você vai deixando as coisas pra guardada, podemos assim dizer.
Eu sou muito esse tipo de pessoa, sabe? Eu compro um brinquedo novo, assim, compro um teclado novo, deixo o antigo guardado e volto para e revisito ele, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa assim, sabe? Só que especificamente esse cara aqui ele já tá guardado há tempo demais pro meu gosto. Então eu tenho que dar uma olhadinha aí. Agora que eu moro sozinho, aí esse cara aqui eu posso usar ele sem medo. Vai entender, né, cara? Acho que é coisa de jovem, sabe? Você compra o teclado mais barulhento possível, com o máximo de RGB possível. Você não usa o RGB dele, que eu não gosto, e você fica usando ele. Ele vai fazer o máximo de barulho. Você vai irritar a casa inteira. Mas no final das contas, sei lá. Hoje em dia eu não uso isso. Aí vamos lá. Depois disso, a gente começa a entrar na parte de personalização dos teclados. Especificamente, essa peça que vocês estão vendo aqui, essas peças aqui, eles são as keycaps da Aco. Eu gostava desse modelo aqui, dessa cor aqui, porque eu tenho como eu falei, né, mania de fazer mod em teclado. E eu sou o tipo do cara que eu gostava, pelo menos até um tempo atrás, de ter o teclado mais diferentão possível. No momento, eu não sei se eu vou ter foto para mostrar de como que estava a personalização de um teclado que eu tinha da Motospeed, porque agora eu dei o teclado da Motospeed para minha namorada. Eu vou mostrar o porquê que eu dei o teclado da Motospeed para minha namorada. Mas vamos falar sobre esses caras aqui. Ó, essas keycaps aqui, cara, elas são muito maneirinhas. Ela é toda literalmente preta com rosa e cinza. Se tu olhar, tu não, né? Se vocês olharem, né? Porque agora eu tenho que me acostumar a falar com o mundo. Vamos lá. Olha isso que legal. Olha que interessante. Essas keycaps, elas são, calma aí, vem foco. Elas são, cara, extremamente grossas assim. Mesmo que você pegue uma keycap mais moderna, deixa eu ver aqui, sei lá, de uma qualidadezinha melhor, bem superior. Vamos pegar aquele teclado antigo, que eu vou fazer a manutenção. Vamos pegar uma keycap de um teclado bom, que era do Magic Wand. Deixa eu pegar aqui, que tá num outro pote. Que tá no pote das keycaps que eu vou fazer manutenção. Ó, essa keycap aqui especificamente é aquela keycap, eu acho que é PBT normal, se eu não me engano. Tu vê que ela é fininha. A parte de encaixe dela só fica ali embaixo, sabe? E essa daqui, ela vai toda. Isso aqui era uma coisa que eu gostava muito de pegar nos teclados, assim. Nos teclados e nas keycaps que eu comprava, sabe? Que eu já me desfiz de alguns kits desses, assim, de personalização de teclado. Então, assim, tu vê que ela, por inteiro, o encaixe da keycap no... Ele é enorme. Ela é bem interessante, sabe? Ela é enorme a parte interna. Brincadeira. Entendeu? Tá aqui. Isso aqui é o suficiente, eu acho. Pra vocês compreenderem o que eu tenho a passar. Ah, tá, verdade. Calma aí, deixa eu ver. Esse aqui é o outro teclado que eu vou dar a manutenção. Vamos ver. Olha lá, ó. Acho que vocês conseguem ver sim. Já tá até amarelado, de tão velho que o bicho é. Vamos ver aqui. Se não me engano, ele servia tanto no pro padrão americano quanto pro padrão brasileiro, tá? Por exemplo, o teclado Motospeed que eu tinha, ele era padrão americano, o SA. Isso mesmo, ó. Keycap PBT, double shot. Eu podia jurar que tinha as informações aqui de quais eram as... Vamos lá. Ai, tira esse cara daqui. Eu tenho maior cuidado com essas caixas, porque aí senão depois fica feio, é uma bosta. Quando você pegar pra guardar, ó, cara, olha essa caixa. Cara, a caixa, ela é extremamente pesada. Ela tem mais qualidade do que os teclados que eu tinha. Isso é muito doido, assim. Eu já tive teclado que, putz grilo, cara, antes de começar a comprar esses teclados era um pesadelo. Aí, ó. E sim, vamos lá. Eu tinha um teclado branco com rosa até pouco tempo atrás, antes de passar um deles pra minha namorada. E, cara, isso aqui é legal, acho super interessante. Tem essas keycaps da Acom.
Todas as keycaps da Aqua, elas estão com coisa de gatinho, sabe? São com treco de gatinho. Olha isso. Olha que maneirinho. Pata, essas bobeirinhas assim, sabe? Bem fresco, assim. Sinceramente, bem fresco. Pra falar que eu não tinha, antes desses caras aqui, pra falar que eu não tinha keycap personalizada, eu meti um look e tentei fazer uma keycap personalizada, meio que uma parada Minecraft, assim, sabe? Usando minha impressora 3D. E, bom, eu destruí a keycap. Dá pra ver o danificado? Deixa eu ver. Pronto, dá pra ver. Dá pra ver que ela tá rompida. Bosta. Eu tinha keycap personalizada, podemos assim dizer, mas dá pra ver nitidamente que eu danifiquei ela. Então, tipo, pra poder soltar isso daqui, isso aqui não solta. Então, eu teria que refazer a keycap, todas as duas partes, porque aqui são duas partes. É uma em plástico preto, né? PLA preto e PLA branco. Então já viu o trabalhão que ia dar. Esse daqui foi o último kit de personalização que eu comprei, também da Aco, só que esse cara aqui é totalmente para teclado americano. Vamos lá. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é bem fresco também, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. E bonitinho, tá ligado? Esse conjunto de keycap aqui, ele é bem bonitinho. Ele veio com essas espuminhas aqui. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Esse daqui é a linha Zou, né? Como estava escrito na caixa. Olha isso. Esse cara aqui, ele já tem de tudo. Tem raposa, tem coelho, tem gato. Cadê? Tem gato. Cadê? Deixa eu botar aqui. Tem vaca. Deixa eu chegar perto aí para vocês verem melhor. Esse aqui é bem fresco. Olha isso, que bonitinho. Ah, mano, é bonitinho, velho. Tá ligado? Olha lá, tem esquilo, tem hipopótamo, tartaruga, boi, vaca, gnu, elefante. Tem tudo nessa meleca aqui, sabe? Ah. Ele é bem ajeitadinho, sabe? O teclado ficava bem bonitinho. Se eu encontrar no meu telefone, eu vou procurar as fotos e vou botar as fotos do teclado como ficava. Pô, ficava bem legalzinho, cara, os teclados. Na boa. Bom, está aí um dos motivos pelo qual todo mundo olha pra mim e fala, cara, você é viciado em teclado. Esse aí é o motivo, tá vendo? Esse é o motivo do meu vício em teclado. Essas besteirinhas assim. O lado bom, que na época que eu comprei isso aqui, o real ainda não estava tão inflacionado, as coisas não estavam tão caras. Então eu comprei esse negócio aqui, tava bem baratinho, acho que eu paguei foi R$ 70 nesse negócio, um negócio assim. Se não me falha a memória. O outro acho que eu paguei 150 no máximo, assim, sabe? O outro, aquele preto com rosa. Conector tipo C para teclado. Cara, isso aqui é muito legal. É o tipo de. Esse daqui é o tipo de coisa que quando você. Como é que eu vou dizer? Quando você coloca no teclado, ele muda completa. O teclado ele muda completamente de cara, sabe? Na hora da. Na hora de você botar na mesa. Olha aqui. Assim, Gabriel, você gosta de amarelo? Não. Gabriel, você gosta de roxo? Gosto, ok, roxo, tanto até que minha camisa é roxa, que eu tô usando aqui, né? Mas eu comprei ele porque tinha roxo. Posso dizer que é assim. Eu comprei ele porque tinha roxo. Aqui, deixa eu abrir aqui. Nossa, eu botei ele no saco. Botei ele no saquinho? Não, não botei não. Também eu acho que ia longe, né? Se eu botasse. Eu também vou ver se eu procuro. Como é que fala? Eu vou ver se eu procuro foto pra mostrar como é que ele tava. Ele tá bem sujinho ainda, essa mola aqui, pra poder mostrar. Eu vou ver se eu procuro, né, nas minhas fotos, coisa. Então ele ficava assim, cara, ficava bem legal. Ele tem esse conector aqui, cara, isso aqui é de ferro, tá? Isso aqui era bem... Isso aqui era não. Isso aqui é bem resistente, tá? Aqui, conector encaixa ali, ó. Nunca precisei abrir isso, então não vai ser hoje que eu vou abrir esse negócio. Não vai ser hoje, ó. Ele vem com ACO escrito. Ele vem com ACO escrito aqui, ó. Ficava bem legalzinho. Aqui.
Bom, vamos guardar porque temos mais... Como é que fala? Temos a estrela da noite para aparecer aqui, né? Não que os outros itens que eu abri, como por exemplo, esses itens aqui que eu vou usar para poder fazer ajudar, né, para combar aqui como microfone, essas coisas aqui não tenham sido produtos bons, mas para mostrar mais, tipo, o tchan ali é o teclado, né? Tanto que o parte do tema também é teclado. Então vamos ver aqui. Olha esse cara aqui. Ele vem com esse velcro da Aqua aqui personalizado, sabe? Ele é todo personalizadinho, ele é bem legal assim, sabe? É bem bonitinho. Talvez eu use ele, sabe? Talvez eu volte a usar ele, vamos ver daqui pra frente. Tchan, tchan. Diretamente da loja do Pombo, sacanagem, diretamente da loja Pichal, eu comprei mais um teclado, olha só que maravilha. Eu gosto pra caramba de teclado optomecânico, né, como eu tava falando. E, obviamente, eu comprei mais um teclado optomecânico. Só que dessa vez foi o teclado como é que é? Brasword. Acho que é assim que fala. Meu inglês de quintal falando aqui, né? Ele é basicamente o Magic Wand, sabe? Mas ele tem um probleminha. Que eu não encontrava ele, sei lá, com Switch Brown ou sequer Switch Red. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar ele por um tempo no Switch azul da Red Dragon. E depois, com o tempo, se eu enjoar do Tec Tec do Switch azul, eu vou transferir todos os Switch que eu tenho. A caixa de Switch, cadê? Toda a minha caixa de Switch Red, toda ela, eu vou transferir para ele. Se é que eles são compatíveis, que eu acredito que são, né? Olha a caixinha que eu tenho de Switch Red aqui. E dos optomecânicos, obviamente. E eu também posso fazer combinações com preto. Então, tipo, dá para personalizar um teclado com outro. Tá vendo por que o povo fala que eu sou louco por teclado? Sou o maluco do teclado? É por isso. Vamos ver aqui. Como que eu abro esse trem aqui? Pegar o bom e velho estilete. Pode aparecer faca e estilete no YouTube? Agora eu fiquei na dúvida. Não sei, né? Vai que... Cara, ele é literalmente o Magic Wand. Cara, as comparações são inegáveis. Até a caixa é igual. Não é possível. Fascinante. Tcharam! Ah, sacanagem. Então, dando continuidade, vamos ver. O que nós temos de novidade aqui? Olha só. O nosso fio é com a malha. Como é que é o nome? Ele é encapado, o fio. Delícia. Não dá pra saber se ele é de banhada a ouro, mas eu acho que é. Geralmente é o padrão da Red Dragon. Deixa eu dar uma olhada aqui. Diz alguma coisa? Mechanical Keyboard. Control speed, Light Speed. Removedor de switch. Deixa eu ver. Vou tomar como por padrão, sabe? Teclado mecânico para jogos de alta qualidade, iluminação de fundo em LED. Eu vou levar em consideração que sim. Vamos ver aqui. Não, pera. Calma. Até aqui embaixo ele vem igual. O suportezinho. Olha que legal, agora eu tenho um branco e um preto desse. O removedor.
Pesadinho esse cara, hein? Perto de um... Perto de um teclado de plástico, que aparentemente ele é. Bom, padrão dos caras ali, né? Olha, vamos dar uma olhada aqui. Ele tá meio amassado, né? Estranho. Meio amassadinho. Ah, mas tá bom. Olha lá, veio na espuminha igualzinho, cara. Cara, parece que é o irmão gêmeo. É o irmão... Cara, o Brasword é o irmão gêmeo do Magic Wand. Impressionante. Fascinante, olha lá. Ih, serve. Fechou. Caraca aí, fechou, mano. Deixa eu iluminar de novo aqui. Aí, rapaziada. Fechou. Eu posso tranquilamente utilizar as peças dele. Aí. Obviamente eu não tô muito afim de ficar canibalizando um teclado para poder fazer o outro funcionar, mas... Bom, vai. Eu ainda vou fazer manutenção do outro teclado, então... É o mesmo princípio, ó. Do G6... Vai, cadê? Pera aí, senão vocês vão ficar cegos. Do G6 ao G9, do G1 ao G5. Nossa, isso aqui é muito gostoso. Aqui a paradinha do RGB dele. Obviamente irei desligar. Oh, não, não é clicável. Esse botãozinho aqui, ele é prata. Isso aqui é muito legal. Como é que encaixa esses caras aqui, hein? Ah, esses caras aqui são diferentes, né? Tá, ele vai encaixar assim. O Magic Wand, ele encaixava direto no ferro dele. É que ele tem um... Esse cara aqui, ele vai ter um... Por ele ser todo de plástico, a parte externa dele, ele vai ter um ímã. Tá, gostei bastante. Bom, vou levar vocês para outra mesa. Bom, enquanto isso, na outra mesa, na bagunça que nós temos aqui, na santa bagunça. Bom, vamos lá. Eu coloquei a luz para carregar, a luz que eu mostrei no início do vídeo lá para carregar, porque, bom, ela veio com alguns porcentozinhos de carga, então meio que não rola. Então, vamos lá. Uma brincadeira que eu tô fazendo, comprei orelhinhas de gato pro meu microfone novo, saca? Tipo, uma cara de malvada aqui, né? Porcaria nenhuma. Orelhinhas de gato, bem idiota, sabe? É pra ficar bem bobo mesmo, sabe? Vamos tirar esses caras daqui. Eu vou deixar os fios pretos por enquanto. Tem umas poeiras aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse teclado aqui, esse mouse aqui, ele também é Red Dragon, tá? Eu descobri há pouco tempo que isso daqui é uma submarca da Red Dragon. Eu nem sabia. Esse teclado aqui, ele também é completamente configurável. Então, assim, dependendo do que eu estiver fazendo, o software dele, ele vai... Eu consigo configurar ele para fazer diversos tipos de ações dentro do Windows. Sei lá, desde dar play no, sei lá, no Spotify, caso você use. Estranho, mas tudo bem. Caso você use Spotify, tem os controles de... Como é o nome disso? De sensibilidade aqui. Double click, caso você queira. E ele ainda tem os pesos. Obviamente, como eu não sou um cara muito... Como é que eu vou falar? Eu não sou uma pessoa muito fraca, né? Eu sou um pouco ignorante. Eu tenho que deixar todos os pesos possíveis no teclado, no mouse, porque simplesmente o mouse vira um papel pra mim, sabe? E esses pezinhos aqui, eles não são lá tão pesados, não. Eu compraria mais peso, tá? Eu compraria pesos pesados. Eu compraria pesos mais pesados pro meu mouse. Cara, eu tenho essa mania, tá? Eu tenho essa mania, isso não é coisa de agora. Eu gosto de comprar... Eu tenho o meu computador todo preto, mas o teclado é branco. Não sei por quê. Nem me questionem por quê, que eu não faço ideia de o porquê que eu faço esse tipo de coisa. Olha aí, em primeira mão a vocês, a primeira ligada do teclado. Horrível! Tá tudo... um arco-íris!
Tá, vamos mudar de cor. Pronto, vermelho, perfeito. É isso. Não preciso de mais nada. Está vermelho. Como vocês podem ver, vermelho, full vermelho. Não sei que cor é essa. Acho que isso aqui é amarelo. Uma cor esquisita que eu acho que é verde, azul, roxo. Não, esse aqui é o azul. Não sei que cor é essa, não. Esse daqui, rosa. Nossa, no coisa fica bonito. Branco, porro branco também fica bem bonito. E vermelho. Uma coisa que eu não fiz para mostrar para todo mundo aqui foi arrancar esse cara aqui. Bom, podemos ver que, diferentemente dos outros, ele é para dentro. Diferente, né? Bem diferente esse cara aqui. Bom, fazer o quê? Bom, vou deixar aqui só o teclado chamando a atenção mesmo, porque eu achei que ficou muito maneiro. Ai, ai. Então, como eu tava falando, tanto até porque, cara, o tipo de configuração que eu uso de tela, ela é meio louca, assim, sabe? Eu uso aquele monitor ali de, sei lá, eu acho que é 27 polegadas agora, eu andei trocando as coisas, porque, tipo, se vocês olharem no vídeo antigo, tava uma bagunça. Tinha monitor com defeito aqui desse lado, que essa mesa ela tava na outra parede, não tava nesse lado aqui da parede, sabe? Agora eu peguei basicamente os dois monitores, ambos esses monitores ultra wide de 29 polegadas eu deixei eles para cima, então assim, eles ficaram mais organizados, sabe? Aqui no meu computador, vamos dizer assim, no meu setup, podemos assim dizer, sabe? Tem algumas bagunças que não deveriam estar aqui, como o bagulho que eu fiz de... Como é que é o nome desse negócio? Na impressora 3D para guardar todos esses pendrives aí e coisas, sabe? Tem coisas que eu não sei onde que eu vou guardar, como, por exemplo, caixa do microfone novo. Eu ainda não sei onde que eu vou botar esse trem aqui. Esse treco aqui, sei lá. Deixa eu ver. Bom, aqui desse lado aqui da mesa, eu já andei fazendo bastante organização também. Então, por exemplo, o fato de eu ter tirado o computador do lado que estava era para poder liberar espaço para eu poder ter aquela prateleira e eu conseguir literalmente colocar a minha estação de retrabalho da Yashun ali. Então agora eu fico tanto com a fonte e a estação de retrabalho ali, sabe? Então facilita bastante. Fora que, no futuro não muito longínquo, eu ainda vou pintar esse canto aqui, que é o canto mais feio aqui da minha área. Então, daí vocês já tiram uma ideia de como que vai ser mais fácil se a mesa não estiver ali. E eu acabei de ver que eu esqueci daquilo dali. Eu tenho aqui umas coisinhas aqui que eu fiz na impressora 3D, né? Que era para poder colocar os itens que eu uso para poder fazer os meus mods em teclado. Então, por exemplo, aqui nesse cara eu tenho lugar para colocar mola, lugar para colocar os switches desmontados, eu tenho algumas coisinhas, lugar para os pincéis, lugar também para colocar os graxas, sabe? Aí eu acabo colocando esse pincel que eu uso para limpar o computador. Aqui. Os pincéis que eu uso, sabe? Eu fui numa papelaria e simplesmente peguei qualquer pincel que tinha lá, tá? Não tem mistério nenhum nos meus pincéis que eu uso para poder lubrificar a switch. Literalmente nenhum. Tá até sujinho, sabe? Tem esse outro pincel aqui. Nunca precisei usar, tá? Ele tá até novo ainda. Cadê? Ele tá novo ainda, tá dentro do plástico aí. Não tem marcação, não tem nada, pra ter uma noção. E isso daqui.
Isso aqui é só bobeirinha, tá, cara? Isso aqui não vai diferenciar se você consegue abrir switch. Você pode usar qualquer um. Mas eu sou o tipo do cara que eu gosto. Então, como eu falei que eu tenho as paradas. Eu tenho bastante coisa da Red Dragon. Eu tenho esse abridor de switch da Red Dragon. Cadê? Deixa eu ver aqui. Consigo abrir? Aproveitando que eu tô com ele na mão. Aqui. E abrindo, é literalmente os dois padrões de abertura de switch, tá? Os Optimo também dá para abrir com ele aqui. Deixa eu botar aqui em cima da minha fonte. Por exemplo, os Optimus que vem muito comum na Red Dragon. Deixa eu ver, é Optimo mesmo? Não, esse daqui é um switch que vem da Red Dragon. Você abre ele aqui, ó, desse lado aqui. E aí você colocaria esse cara aqui, bem aqui assim, sabe? E pum, você empurra ele para baixo e ele vai abrir com facilidade. E aí tem esse outro modelo de switch aqui, que esse sim, se eu não me engano, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Será que seria possível o foco pegar aqui ou é muito... eu não estou conseguindo ler também não, tá? Mas, se eu não me engano, esse aqui é os Optimo mesmo, tá? Então eu venho com ele, você consegue ver, vocês, né? Conseguem ver que ele tem dois negocinhos desse. Dois encaixes, dois entalhes ali. E aí eu venho aqui, enfio ele e eu consigo abrir os Optimus. Se eu fosse comprar separado, eu ia ter que gastar mais dinheiro, porque por algum motivo, essa bobeirinha aqui, se eu comprasse no AliExpress da vida, ele custava, sei lá, R$ 10, sabe? 10, R$ 15. Mas o frete daria o mesmo preço, ele daria o mesmo preço de eu comprando esses daqui da Red Dragon, sabe? Aí eu comprei esse cara aqui no site da Red Dragon, assim, sabe? Na época que tinha, então é isso, sabe? Não tem muita coisa pra falar sobre esse cara aí não. Então assim, basicamente é isso aqui. Vai ficar o computador todo preto, sabe? Computador todo preto com o cara ali chamando a atenção da forma mais absurda possível. Isso é muito legal. Sim, eu só acho legal mesmo. E é isso, povo. Tchau, tchau.